Escrever é uma coisa, se calhar, e ensinar foi outra. A vontade de escrever nasceu de uma vontade de experimentar, alterar a sequência lógica da escrita de um texto. Então, normal, e o que eu tinha visto fazer desde sempre, e o que eu própria tinha feito, deve ser escrever primeiro e levar à cena depois, não é? No teatro. E eu queria experimentar se era possível levar à cena primeiro e escrever depois, ou seja, provocar uma inversão, ir para um palco, mesmo que seja um palco vazio e mesmo que as cadeiras do público não esteja lá ninguém, ir para esse espaço de ação cênica, dizer um texto, dar lugar também às conversas de café, aos raciocínios que se têm num duche ou numa piscina, e depois, a partir daí, transcrever esse discurso, essa verborreia, e nascer daí o objeto físico do texto. E depois a vontade de ensinar, acho que é, no fundo, uma vontade de completar o ciclo e experimentar cena, texto, cena. E agora o objeto em si já mudou muito porque já foi posto em cena uma segunda vez. O faz de conta é muito bem lembrado porque foi assim um conceito-chave para a criação do espetáculo. Esse faz de conta da infância, ou em inglês make believe, fazer acreditar, que se calhar ainda gosto mais do que fazer de conta. Tem sido assim basilar no nosso processo de criação, inclusive esta coisa dos jogos da infância foram muito inspiradores, inspiraram até inclusivamente o cartaz, que tem as nossas fotos de toda a equipa quando éramos pequeninas e pequeninos, porque há esse território da ficção, das colagens, não é? Que nós fazemos também na infância e na adolescência, vamos buscar uma Marilyn Monroe a uma revista dos nossos pais e um Robert Pattinson a uma revista Bravo e colamos-los na mesma página e de repente eles coexistem no mesmo tempo e espaço e aquele amor é possível naquela página. Então esse território da ficção interessa-nos muito, e essa ficção que está presente na infância, sobretudo, e o fazer de conta como o jogo teatral por excelência, numa altura em que nós procurávamos essas ficções, essas ilusões, essas mentiras no contexto específico do teatro e estávamos sempre a encontrá-las na vida, no jornalismo, na política. Quisemos trazer de novo esse faz de conta primordial do jogo cênico para reivindicar o teatro como esse espaço em que se pode fingir. Eu chamo-lhe o fingimento lúdico. Eu não inventei conceitos, não é? Mas tenho usado esse termo fingimento lúdico porque é o lugar onde podemos fingir e fazer de conta e brincar sem consequências sérias, como teríamos no jornalismo ou na política. Portanto, o faz de conta foi assim, tem sido muito presente e espero que continue presente agora quando levarmos o espetáculo à cena e ao público. Fazer teatro hoje é pergunta para queijinho esta, não é? Acho que não há uma resposta, nem certa nem errada, não há uma resposta. E eu muitas vezes, como no lado de quem faz, como criadora, produtora, o que for, sinto também esse conflito, porque é que fazemos o que fazemos e porque é que pessoalmente faço o que faço, se o teatro não salva o mundo, não é? Não cura doenças, não acaba com o genocídio, não elege deputados, e parece-me às vezes em vão, mas quando sou espectadora, ou ouvinte, ou leitora, de repente ouvir um álbum que mudou a minha vida, ou ver aquele filme a que volto sempre, ou ler aquele livro que é transformador de alguma maneira, parece uma coisa mais elementar para a minha sobrevivência. Portanto, eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus álbuns e os meus livros e os meus filmes. E não dizendo que isso vai acontecer com o público deste espetáculo, a ambição não é essa, mas coloca-me neste lugar de, se quando faço teatro, cultura no geral, me parece em vão, quando sou espectadora ou consumidora, como agora se diz, consumidora de cultura,
parece-me exatamente o contrário, parece-me a coisa mais importante da minha vida durante aquela hora, ou 2 horas, ou 3 horas, ou o que for, e portanto acho que há esse espaço de nos juntarmos aqui neste sítio, nesta piscina, e durante aquela hora estarmos juntos, e isso não salva o mundo, mas pode ajudar a trazer algum conforto aos nossos pequenos mundos individuais, espero. Sim, é um processo de colaboração, de co-criação, não só com a atriz, mas com toda a equipa, é isso mesmo, porque, pronto, embora o texto original tenha sido escrito por mim, ele foi reescrito e essa reescrita já aconteceu na sala de ensaio com toda a equipa, sobretudo com a Mariana Lobo Vaz, com a atriz, porque somos assim os dois elementos mais presentes desde o início dos ensaios. Há outros elementos satélite que vão e vêm e passam cá uma semana e regressam às suas casas, mas nós fomos sempre aqueles 2 elementos que se mantiveram e, portanto, há essa relação mais direta estabelecida pelo contexto, não é? E também, claro, porque eu reescrevi o texto para a voz da Mariana e, portanto, a partir de improvisações que ela fez e de ideias que ela trazia e às vezes de conversas que íamos tendo na informalidade da hora de almoço ou a tomar café. Portanto, a co-criação com ela se calhar é mais evidente porque é o corpo dela e a voz dela que está em cena, mas é um processo que eu quero sempre muito aberto a toda a equipa, não saberia fazê-lo de outra maneira, porque os exemplos que tive também dos projetos em que participei de outros coletivos e de outros artistas sempre foi assim que me fez sentido, ser de facto uma colaboração e portanto desde o primeiro dia na sala de ensaios que eu prefiro que toda a gente possa opinar sobre todas as áreas, não é a desenhadora de luz, a Teresa Antunes, que fala só sobre a luz e a Madalena Palmeirim, sonoplasta, fala só sobre o som. Claro que se elas tiverem coisas a contribuir da luz para o som e do som para a luz e das duas para a encenação e de toda a gente para a interpretação, ou sei lá, claro, é muito aberto e recebemos também muitas pessoas em sala de ensaio para amigas, para ver os ensaios e para partilhar também o seu olhar, contribuir com as suas perspectivas para a criação do espetáculo. Pessoas que foram todas nomeadas nos agradecimentos, portanto, é sempre uma cooperação com toda a gente que entra na sala de ensaio. Quando é a nossa equipa, há uma linguagem comum e há referências comuns pré-estabelecidas e estamos todas na mesma página, mas mesmo quando não é a nossa equipa, há sempre contributos que surgem e é um processo que eu acho mais prazeroso porque é mais rico, porque tem a riqueza de todos os olhares, não é? Cada novo par de mãos e de olhos que se junta e que participa ativamente. E eu acho que isso é que é a verdadeira mais-valia de ter uma equipa, porque não há hierarquias, pronto, nem nunca foi essa a ideia. A língua gestual portuguesa, nós temos 2 récitas com interpretação em LGP, pelas mãos da Joana Souza, aqui na Piscina, no Porto, no dia 6 de setembro, e em Algés, no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, no dia 20. Foi uma vontade nossa, claro, as acessibilidades estão cada vez mais presentes na cultura no geral e no teatro em particular, e eu acho que é ótimo. Mas sabemos também que em processos de produção como foi este, em que o espetáculo e a digressão decorre de uma candidatura a um apoio financeiro da DG Artes, quero acreditar e acredito que as acessibilidades são valorizadas em candidatura, portanto não posso esconder que há de facto esse objetivo, ou seja, claro, por um lado de chegar a mais públicos e de ser um espetáculo mais acessível, mas também de valorar a candidatura do ponto de vista mais, pronto, burocrático e logístico, de produção. E como eu e a Belisa somos as duas fundadoras e co-diretoras da Maratona e somos as duas produtoras, claro que a nossa experiência de produção influencia a forma como desenhamos os projetos numa fase muito embrionária, como queremos que eles decorram, né? Depois no contacto com o público, e alimenta até o próprio espetáculo. Neste caso em específico do Obrigada por terem vindo, há raciocínios que estão agora no texto reescrito
que eu sei que vêm também da minha experiência de produção e de ver muitos espetáculos do lado de fora e do lado de dentro e vê-los nos bastidores e ver como é que eles surgem e se desenvolvem. Portanto, não é uma resposta muito poética, mas é a resposta verdadeira. Claro que há uma vontade, mas há também uma necessidade, acho que é isso. Mais uma vez, não tem grande poesia. Os planos de mentoria foram também uma necessidade do processo de candidatura do projeto. A DG Artes tinha, no ano do nosso concurso, que foi dezembro de 2023, 3 objetivos específicos e era obrigatório cumprir um deles e eu não conseguia cumprir nenhum dos outros 2. Portanto, desenvolvemos, e com muito gosto, um plano de mentoria para 2 ex-alunas recém-formadas. A Beatriz Gomes, que fez assistência de encenação do espetáculo, terminou há relativamente pouco tempo o curso profissional do Ballet Teatro e Interpretação, que é o curso que eu própria fiz e que me despertou assim mais a veia da criação e da encenação e, portanto, quis integrar alguém desse contexto na assistência. E a Daniela Silva fez a licenciatura em Teatro da Universidade do Minho, que eu também fiz, que foi, no meu percurso académico, aquilo que me despertou mais o lado da produção e, portanto, ela veio para a equipa fazer apoio à produção, numa lógica assim, para mim, claro, mais uma vez, de necessidade de cumprir um objetivo específico sem o qual não podia concorrer ao apoio, mas também, já que tenho de o cumprir, de que maneira é que posso fazer com que isto seja uma espécie de retribuição às comunidades que me formaram, nas áreas em que me formaram, e dar também esta oportunidade de integrar uma equipa de um espetáculo profissional a 2 jovens recém-formadas, para quem muitas vezes isso não é tão fácil quanto se calhar deveria ser, mas sem grande síndrome de salvadora, que nem condescendências, que tento não ter, embora também seja professora, mas de crianças mais pequeninas. As residências, claro, é central porque a maratona não tem um espaço e, portanto, quando decido criar um espetáculo, precisamos de apoios, no sentido de termos um lugar para estar e para pensar o espetáculo juntas. E, portanto, tivemos uma primeira semana na Central Elétrica, uma segunda semana no Bando dos Gambuzinhos e agora no último mês, no espaço do Campus Paulo Cunha e Silva, num estúdio reservado por nós, sem estes 3 espaços não podíamos, lá está, não podíamos cooperar e fazer a cocriação em equipa porque não íamos estar juntas. E então, claro, as residências são fundamentais. A maratona, se calhar já me antecipei, já fui falando um bocado sobre isto, mas pronto, é a associação cultural que eu e a Belisa Abranças fundámos em 2023 também, porque as 2 tínhamos esta vontade de criar os nossos próprios projetos, desde que as 2 fizemos o Ballet Teatro, e acabámos, na verdade, nos nossos percursos académicos isolados, por começar a trabalhar em produção e por começar a ver interesse nessa área, mas foi assim uma coisa da nossa relação de amizade quase natural, de percebermos, estamos as 2 de repente com a mesma profissão e temos estas experiências todas e estes conhecimentos que podemos partilhar e trocar. E depois, quando a Belisa voltou a Portugal, porque esteve em Londres muitos anos, começamos a pensar, devíamos era ter uma plataforma nossa, uma associação nossa para criar e produzir os nossos próprios projetos, e criamos a Maratona nesse sentido, para ser uma plataforma formal que nos permite criar e produzir os nossos espetáculos, ou seja, a Belisa é a produtora executiva do Obrigada por Terem Vindo, eu fui a produtora executiva do Uma Coisa de Sangue, que foi a criação que a Belisa estreou em março deste ano. Também produzimos, ou seja, eu também, claro, produzo o Obrigada por Terem Vindo, porque tenho um chapéu de produtora que está preso à minha cabeça e que eu não consigo tirar, mesmo quando ponho o da encenadora por cima. E então, claro, termos esta associação acaba por condicionar no sentido em que liberta também a criação, porque de repente somos uma equipa, as 2, né? Somos uma parceria,
E também porque passamos a ver a produção de novas maneiras, mas como já falei sobre a forma como a produção também afeta este espetáculo na ótica da criação, pronto, estaria a repetir, mas é isso, acho que tudo, tal como na cocriação, na cooperação entre a equipa não há hierarquias e não há condicionamentos a uma função específica, na nossa vida diária de termos uma associação cultural, tudo informa tudo, portanto há um cruzamento, não conseguimos dizer agora sou a produtora, agora sou a criadora ou agora sou a diretora de uma associação e a seguir sou a pessoa que está a ser acolhida por essa associação para fazer um espetáculo. É tudo uma e a mesma coisa e os cruzamentos são constantes. Pronto, acabei de responder a isto, não é? Assim, concilio cruzando tudo, a escrita, a encenação, a produção, sou responsável pela comunicação da Cassandra, pela estrutura artística da Sara Barros Leitão, portanto, é isso, dou aulas no Bando dos Gambuzinos, que nos cedeu um espaço de ensaios para uma das semanas de residência, portanto, tudo tem um cruzamento permanente, e as pessoas vão gerindo o tempo livre conforme possível, ele é cada vez menos, mas é com o maior prazer que isso acontece, portanto, giro assim, cruzando tudo ao mesmo tempo. Antes de avançar para o depois do Obrigada por terem vindo, gostava de convidar toda a gente a assistir ao Obrigada por terem vindo, que é a minha primeira criação e, portanto, é o foco de tudo agora o que acontece na minha vida e que vai estrear aqui na Piscina, na Rua de Santa Catarina, no Porto, nos dias 5 e 6 de setembro e que depois segue para Guimarães na semana seguinte, Algés uma semana depois, Lamego em outubro e Póvoa de Varzim em novembro. Portanto, isso é assim o essencial. No futuro, tenho mais um monólogo pensado e em fase de candidaturas, que na verdade tem muito que ver com aquilo que fomos falando hoje, porque é o monólogo de uma produtora, e tem também a ver com estes cruzamentos e colaborações, porque tem várias produtoras na equipa, a assumir outras funções técnicas, mas também a partilhar a sua experiência de produção, e é isso que me falta fazer, e há de sempre faltar-me fazer outras coisas, mas agora assim num futuro mais próximo é o que eu gostava de concretizar, se as candidaturas derem certo. Muitas não têm dado, mas isso também faz parte e aguardamos as respostas às próximas. Acho que faltam muitas ainda, se calhar faltam todas. Se calhar faltam estas da produção, se calhar é o monólogo de uma produtora que vai resolver no futuro. Aqui eu queria focar-me na atriz, em ser um monólogo de uma atriz, assumidamente. E queria experimentar esta coisa de nós vemos uma atriz dizer determinadas palavras e perguntamos-nos se essas palavras são as palavras que ela quereria estar a dizer ou se, tendo total liberdade, diria uma coisa completamente diferente. E as próprias marcações, não é? Se ela está a cumprir uma partitura de deixas a que alguém a obrigou, ou se tivesse liberdade, se sentisse que está a cumprir na mesma a sua função, fazendo outra coisa qualquer, o que é que aconteceria? Se ela diria na mesma aquele texto e cumpriria essa partitura, ou se rompia com tudo? E essas foram assim as perguntas, não são perguntas, não é? É assim uma premissa base que eu usei para pensar o espetáculo, embora seja uma coisa muito difícil de experimentar, acho que neste espetáculo vai ser possível, ou pelo menos numa parte dele vai ser possível. Agora, claro, faltaria responder a tudo o resto. Outra atriz teria outra resposta. Esta atriz de um dia pode ter uma resposta e no outro dia pode ter outra. E há sempre tantas respostas quanto há pessoas. Mas acho que respondemos coletivamente àquilo que nos propunhamos. E pronto, e acho que fica como em sempre, como em todos os espetáculos, fica tudo por dizer, fica tudo dito e fica tudo a faltar. Portanto, só assistindo, juntando-se a nós, é que se calhar o público vai dizer-nos o que é que ficou a faltar, acho que sim. Obrigada.